me contou o quê? Mas tudo bem. Agora é contigo. A tua câmera essa aqui? é aquela, é a mais alta lá. Prazer, Vilela, Prazer, né? Cara, eu obrigado por ter vindo. tô bem feliz por estar aqui. Você falou que tá nervoso e tímido. Fica tranquilo, relaxa. Eu só tô falando isso. Olha só, gente, meu nome é Thiago Rocha, sou cientista na área da alimentação, tenho uma missão, que é mostrar para as pessoas a importância de elas comerem alimentos de verdade. A minha maior preocupação é que as pessoas não estão sabendo o que tem dentro da comida. Para eu poder entender isso, eu tive que fazer ciência e tecnologia da alimentação, para saber como é que era feita a comida na indústria e trazer para as pessoas. Tanto na sua quantidade, quanto na sua frequência. As pessoas estão achando que comendo pouco não tem problema nenhum. Só que ela não entende que a frequência tem o mesmo problema do que a quantidade. Sério? Sim, Vamos falar sobre isso. E o presente inútil, que não é inútil, tá. Mas que eu sou acumulador, né? Então eu guardo tudo. Dá pra perceber nesse cenário aqui. Olha. Mas eu trouxe pra ti uma Bíblia Peshitta. O que é uma Bíblia Peshitta? Ela é a tradução do aramaico. Nossa, direto do aramaico? Isso. Por que eu te dei ela e por que eu não tô usando mais ela? Tá. Porque eu dou aula de teologia também. E aí eu queria saber o idioma que Jesus falava. Que era o aramaico, não era? Que ele falava era o aramaico, né? Ele lia em hebraico, mas... O Henrique Cristo fala em português. ele falava em aramaico. Tá. Então essa Bíblia, como eu queria saber qual o idioma que Jesus falava, e queria saber também qual era o nome de Deus, como que soletrava o nome de Deus, não dá pra soletrar. Tá? É mesmo? Não existe, não tem possibilidade. Ah, é? Ninguém vai conseguir soletrar o nome de Deus. Consegue falar as letras, né? Como o hebraico ele não tem Porque vogal. as outras Bíblias vêm do grego, né? Da tradução do grego, né? Então, é uma discussão bem grande se o Novo Testamento é do grego ou do aramaico. Mas Jesus falando foi em aramaico. E escrevendo, aí se discute que é o grego. Entendi. Enfim, eu trouxe pra ti, com certeza vai te ajudar não é bastante. inútil de maneira alguma. Muito aqui, legal. Olha aqui, ó, Aline. Olha que legal essa Bíblia. Já ganhei algumas Bíblias aqui e eu adoro ganhar Bíblia porque eu leio e tem umas com comentários, tem outras com mapas, né? Que falam da parte histórica também. Obrigado demais. Eu que agradeço pela oportunidade. E só avisando que o Dr. Bactéria tá preso no trânsito e tá chegando. Não é? E vai higienizar esse ambiente pra gente. Precisa. Não é? É muito pó, né? É muito pó. Então, eu acho que a gente podia começar em cima do que você falou, né? Você que manda. Das coisas erradas, né? Que as pessoas às vezes pensam sobre emagrecer. Eu acho que nunca tantas pessoas quiseram emagrecer ou cuidar da saúde ou cuidar do corpo. Isso é uma coisa boa. Por outro lado, nunca se comeu, acho, tão mal, né? Em nenhum momento da história. Nós é? nunca comemos tão mal. Em nenhum momento da história. As pessoas não sabem, mas estão comendo os piores alimentos do mundo dos últimos 10 anos da história. Como eu estudo muito, eu dedico a minha vida a estudar. Tem pessoas que só estudam. Eu realmente, a minha vida, a minha profissão é essa, estudar para mostrar para as pessoas o que realmente faz mal. Então eu fiz como é comida na indústria e como se origina a doença. Porque eu tava já de saco cheio. Tudo é hereditário, diabetes hereditário, pressão alta hereditária. Eu fui resolver esse problema porque pra mim era importante. E eu acabei descobrindo uma coisa que mudou a minha vida. Eu acho que vai mudar a vida de você que tá em casa e todos que estão aqui. Eu descobri que não é só a quantidade que faz mal. E nós pegamos essa conversa de que a quantidade que faz mal e estamos comendo tudo que não presta de pouquinho. E na lesão... É pior, né? Você come pouco e ainda come errado. Dá na mesma. Na lesão celular, quando acontece a lesão celular, ela pode acontecer por uma questão intensa, de grande quantidade, estou ingerindo uma substância muito perigosa. Sim. Ou eu posso comer todo dia um pouquinho daquilo e ter os mesmos problemas de grande quantidade. Tem alimento que tu não come todo dia, mas existem substâncias que tu come todo dia. Todo mundo aqui comeu, inclusive eu comi também. O quê? Por exemplo? Ou açúcar. Alguém comeu açúcar. Açúcar é a droga mais viciante do mundo. Supera o ópio, supera a cocaína, supera a heroína. Vamos discutir isso a qualquer momento. Então as pessoas estão comendo alimentos frequentes e elas estão achando que é azar. Aí estão contando uma história muito bonita, né? Que aí o cara lá tem uma autoridade, ele tem uma formação e ele mesmo come um monte de porcaria, cria um monte de teoria na cabeça dele e deixa as pessoas comendo porcaria todo dia, um pouquinho de cada. E aí entra o papo ali, né? Que ele falou ali, que é interessante demais. A gente não sei o que mais presta. Nunca, em nenhum momento da história... Eu posso falar tudo que eu pensar? Não, né? Tem coisa que eu não posso falar, né? Claro que pode. Posso falar, então tá. Em nenhum momento da história, nós tivemos com tanto pouco conhecimento. Tem agora, tipo... Não, a gente tá com muito pouco conhecimento. Não, pode falar. A gente tem muito conhecimento em saúde, mas confundiu tudo. Porque uma hora o ovo pode, daqui a pouco o ovo não pode. Leite. Claro, é que de médico e louco todo mundo tem um pouco. De psicólogo, de tudo tem um pouco, né? E tem pesquisa pra tudo quanto é Tudo lado. quanto é E as pesquisa. pessoas acreditam em tudo. Mas E gerar pânico, gerar pavor também dá clique, né? Então a galera às vezes joga só pra gerar clique, né? Isso, aí acaba confundindo o que é o que não é. Por exemplo, o adoçante é lesão cerebral, Alzheimer, é indiscutível. A gente pode falar isso aí, tem bastante tempo, né? Põe discute aí, fala meia hora só sobre o assunto. Depois a gente fala. Mas tu quer perguntando, você não vou mandando aí. Então as pessoas, elas pegaram essa ideia de que o exagero é que faz mal. E criaram outra ideia, essa é a mais malévola de toda. Que a gente pega pra gente, que a expectativa aumentou de vida. Isso não aumentou? Não, isso é grave. Isso é muito grave. Porque o estudo, você que está em casa, o estudo para determinar se uma população está vivendo muito ou pouco é estatístico, um estudo estatístico. Certo. Então, se eu pego e digo para a pessoa, a média do brasileiro está 70 anos de idade. Aí eu pego, vou comer qualquer porcaria, vou me garantir na base do médico, que o médico passa trabalho para poder tratar a pessoa, porque nem tem como tratar de tanta gente doente que tem. E eu esqueço que isso é um estudo populacional. Vou dar um exemplo. Vamos dizer que tem uma família com 5 pessoas, 3 filhos, pai e mãe. Vamos fazer um estudo populacional para ver a expectativa de vida dessa família aqui. O pai morreu de acidente com 40 anos, a mãe viveu 95 anos. Um filho morreu com 3 anos, o outro 40 anos, o outro morreu com 23. Quem viveu mais aqui? A de 95. Agora eu posso... mas vou fazer uma expectativa de vida nessa família. A média de vida é 58 anos. Alguém aqui viveu 58 anos? Então isso aí é cálculo que não funciona. Para estudo populacional, eu tenho chance de viver mais. Tenho mais tecnologia para viver. A medicina avançou bastante e voltou para trás bastante, porque a medicina está invertida, né? Como assim? Inverteu tudo.
Porque eles mandam tu não pegar sol, mandam tu não pegar friagem, não pegar sereno, não sair na rua, não andar descalço. É o contrário, cara. Tu tem que andar descalço, pegar sereno, pegar sol, pegar chuva, tudo ao contrário. Claro. Exposto a todo tipo de... Não lembra da pandemia? O pessoal de rua vivia pra caramba, o resto tudo morrendo. Não vou comparar ser humano com animal, sou biólogo, dá até pra comparar, tá? Pega um cachorro de madame e um cachorro de rua. Ou a criança que é criada hoje, ou a gente que não. bebia água da mangueira, jogava futebol descalço. E Vilela, eu sou biólogo, estudo saúde a vida inteirinha. Não falo isso pra dizer que eu sei alguma coisa, só pra pessoa entender do que eu tô falando. Nós estamos morrendo pela boca, pelo que a gente tá comendo, e é verdade isso. Não é brincadeira. Daqui a pouco vai vir o doutor Bactéria, daqui 20 anos, nós vamos ter o maior problema de saúde da história, que vai ser a superbactérias, né? Vai sair da comida para entrar em grandes bactérias. Pandemia dessa que a gente teve é mínima, né? Essa pandemia que a gente teve, tá? Vai ser pior. Então, eu sou biólogo, eu estudo o assunto. Vamos lá. Não existe um leão com diabetes, não existe um macaco com pressão alta, não existe uma hiena com intolerância à lactose, não tem nada disso aí, porque come alimento de verdade. Não existe. Agora, você vai pegar animal doente criado pelo ser humano. Cachorro. Eu não estudei isso, não deu tempo ainda, mas lá pro ano que vem eu quero estudar, fazer um estudo do meio ano. Essas ração que dão pros cachorros, tadinho dos nossos cachorros. O Pet veio aqui e falou isso. Falou isso aí? Olha, é loucura. Ele alimenta os cachorros dele com comida de verdade, porque claro. Dá ração e eles ficam pior. Deve ser pior, eu nem estudei ainda, eu não vou falar do que eu não estudei muito. Entendeu? Então, é mais ou menos isso. Nós estamos comendo os piores alimentos do mundo, as pessoas em casa têm o direito. E o pior, eu posso falar tudo mesmo, cara? Pode. Então, eu tenho certeza? Vai ter corte depois? Vai. Tá ao vivo. Não, a gente tá ao vivo, como corte? Eu pensei que era coisa gravada. Não, a gente tá ao vivo. Tá, então peraí. Eu falei, corte, que corte? Eu achei que eram os cortes daqui que o pessoal corta Não, depois. pensei que não tava ao vivo mesmo. vivo. Tem certeza? Então, assim, ó. Então, se testa a substância. Eu vou testar a substância. Eu vou testar o adoçante aspartame. Não, a nível celular, uma pequena quantidade, isso não tem problema nenhum, etc. Então, realmente, não tem muito sentido. Eu uso sucralose. Puta, é louco. Peraí, depois eu explico isso aí. E aí eu pego, e daqui 20 anos, aconteceu agora há pouco tempo, uma empresa gigantesca que vende um monte de coisa pra criança, depois de um monte de tempo, os nossos produtos não eram tão seguros. O quê? Cara, não vou falar nome aqui que eu vou preso, já quase fui preso no passado, não quero preso de novo. E aí, o pessoal acha na internet. Não, acha na internet, cara. Então as nossas crianças estão comendo alimento que depois eu vou descobrir se presta ou não presta. Entendeu? Quer dizer, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que comer alimento de verdade. E as pessoas não estão comendo alimento de verdade. E elas não estão tendo esse conhecimento. Se ela tiver esse conhecimento, ela pode comer normal, ela vai ter o dia da besteira dela, que não é aconselhável, porque tá tudo muito louco, né? Lixo, a Solange é fitness, ela sabe do que eu tô falando, do que eu tô falando. Tem o dia do lixo. Pô, mas tem que ensinar o dia da limpeza. Como é que um profissional de saúde, ele vai ensinar? Ele pode até fazer esse dia do lixo. Agora ensinar. Não, vamos fazer o dia da limpeza, minha gente. Falo demais, tá? Pode falar um pouco. Relaxa. Agora é você. Senão eu não paro mais. Ele para de repente, mas eu adoro. Deixa ele falar. Muito bom. Mas, Solange, isso é verdade, né? Muito verdade. Eu acho que... não sei qual médico que teve aqui que falou que a minha geração e a dele, eu acho que a gente tá mais ou menos na minha geração, foi a última geração que comeu alimento de verdade mesmo, porque as mães da gente não tinha... Esse monte de produto industrializado. Saudável, né? Saudável, fazia né? o filho, fazia o sexo, era 20, 15, 18 filhos, era filho. Pra fazer um filho hoje é inseminação artificial, é verdade, cara. É verdade, as pessoas estão doentes, cara. E elas estão enganadas por um sistema que mostra pra ela que ela vai ter uma expectativa de vida no estudo populacional, que ela pode conseguir chegar a esse ponto. Mas individualmente, isso é furado, é a família que eu falei ali. Cada um morre na sua idade. Entendeu? E outra coisa que as pessoas estão fazendo, elas estão esquecendo da regra e usando, como é que eu vou dizer? Exceção? Entende? O fulano fumou até os 90 anos. Amém! O cara ganhou na Mega Sena, que bom pra ele. Mas eu jogo, nunca ganho. Entendeu? O cara fuma até os 90, então eu vou fumar também. Não é assim. Não, é regra. Então, eu tenho que fazer da minha vida uma regra. Não, sabe? Quer dizer, uma exceção. Pode acontecer. Eu vou comer uma besteira uma vez por mês. Indiscutível que isso não vai fazer mal. Não é sobre isso. Mas se eu ficar comendo açúcar branco é loucura, cara. Aquele normal. Não, eu não dá tempo de falar das drogas que tem dentro do açúcar pra estar refinado. Um açúcar pra ficar marrom, do marrom pro branco. Tem muita droga? 15 tipos de droga dentro de refinação. Nossa. Ele é obrigado pelo Ministério da Saúde, é obrigado a ser enriquecido. Chama-se alimento fortificado dentro da nutrição. Alimento, a tua esposa tá entendendo bem do que eu tô falando. Ela só não te falou porque serve pra não gerar briga em casa. Mas agora eu vou falar pra ele. Agora ele vai. Entendeu? O alimento fortificado. Então a indústria o alimento perdeu a propriedade. Eu tenho que colocar cálcio nele. O quê? O açúcar ele é tão viciante. Mais que o ópio, mais que a cocaína, mais que a heroína. Ninguém consegue ficar sem comer açúcar refinado. O máximo, Solange, que eles vão fazer é dizer, eu tomo café amargo. O máximo. O máximo do máximo. Aí o que acontece? O açúcar é uma droga, vicia muito. O teu filho tá virado num capeta. Posso falar? Não? Pode. Tá virado num capeta. O moleque tá... Não né? para mais. No sangue. Claro, açúcar pra caramba. E tu dá uma chocolatada pra essa criança. De cada 2 colheres de chocolatada. Ai, meu filho não para quieto. Claro que você tá drogado, cara. Ele não dorme. Ele não dorme também. Vai dormir. 2 colheres de achocolatado, 1 colher e meia açúcar refinado. Milkshake nas veias. O maior ladrão de cálcio do mundo. O açúcar refinado é alimento de câncer. Sim. É cancerígeno também? É cancerígeno, ele aumenta o pH sanguíneo, ele vicia, ele serve pra conservar e viciar. Então, quer dizer, eu tô usando o açúcar direto e tô achando legal o negócio. Não tô observando aquilo ali. Diferente do açúcar mascavo, que tem mais de 80 mineral. São produtos diferentes, né? Então, quando eu uso açúcar refinado, eu tô derrubando o meu sistema imunológico. Eu não vou comer mais açúcar? Vai comer açúcar, tu não vai ter, tu vai passar na casa de alguém, tu vai comer. Vai em casa mesmo. Isso, só que na tua casa, usa açúcar demerara. O demerara, o açúcar, ele é um médio. Eu não sou fanático. Então, o mascavo é melhor, mas deixa o suco com gosto de guarapa, de caldo de cana. Ninguém vai tomar aquilo. Eu gosto, beleza, mas a maioria não gosta. Então a demerara é entre o mascavo e o cristal. Ele é cristal amarelinho, tem um monte de mineral ali. Tu pode usar esse tipo de açúcar eu posso falar. Em pouca quantidade? Eu tenho uma loucura pra falar aqui, mas eu vou falar. Pode falar. O ser humano pode usar 27 gramas de açúcar refinado. Por dia. Tá. Então 5 sachês e um pouquinho, 6 sachês. Dá 10 quilos por ano. Caramba. O brasileiro, 150 gramas. 54 quilos. Eu
fui no supermercado, botar 54 kg de açúcar refinado, porque eu gosto pra poder falar, eu Pra gosto ver de no carrinho vivenciar. como- é. Não consegue empurrar, né? Sério? Pesado, cara. Demora pra botar, demora pra tirar. Aí o teu pâncreas vai funcionar. Quanto você tem com diabetes? Diabetes, vou tirar o óculos aqui. Olha pra mim aqui. Diabetes é uma doença nutricional. Ah, tipo 1 é diferente do assunto. Tipo 2, nutricional. Você comeu o seu diabetes. Ah, não pode falar isso? Posso. Posso que eu sou estudo nutrição a vida inteira.